Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Perker, ceramista, e hoje eu vim aqui te mostrar como preparar o esmalte em pó. Pode ser aquele esmalte que você compra em pó ou o esmalte que você, através da mistura de matérias-primas e frita, talvez, você mesma formula e tem aquele conglomerado em pó e você quer preparar ele para o seu uso. Então, para isso você vai precisar dos seguintes ingredientes. Você vai precisar de 100 gramas de esmalte em pó. Pode ser o esmalte que você compra em pó ou que você mesma formula. 1 litro de água. E você vai precisar de 1 colher de sopa de CMC. CMC é a sigla de uma substância chamada carboximetilcelulose. O nome é feio, mas é bem simples, é um emulsificante. Quando esse emulsificante é feito com base orgânica, você pode talvez conhecer ele como aquele emulsificante de sorvete. Inclusive, tem um tipo de CMC que a gente às vezes recorre, porque eu moro aqui no interior e nem sempre eu tenho perto aqui o suprimento de matéria-prima para formulação de esmalte, né? Às vezes eu tenho que pedir pela internet, demora. Então, eu corro lá na loja de artigos para festa e compro aquele emulsificante de sorvete. E eu uso ele. Ele é um pouquinho mais forte, mas é a mesma coisa. Inclusive, ele vem na embalagem escrito CMC. Mas nas lojas e nos fornecedores de matéria-prima para cerâmica, você vai encontrar um CMC sintetizado. Qual é a diferença? A diferença é que quando você usa um CMC orgânico, por exemplo, esse da loja de doce, além dele ser um pouquinho mais forte, você precisa pingar umas gotinhas de cândida ou água de lavadeira, água sanitária, porque isso pode embolorar. Não vai estragar o esmalte, mas pode embolorar e fica aquela mata e às vezes atrapalha a esmaltação. Agora, se você usar o CMC sintetizado em laboratório, que é normalmente o que os fornecedores de matéria-prima para cerâmica vendem, aí não corre o risco de mofar. E para que serve o CMC? O CMC serve, além de dar uma consistência mais cremosa para o esmalte, que facilita a aplicação, ele também ajuda na colagem. A hora que você prepara o esmalte, aquele monte de pó, você mistura com o líquido, né? Às vezes a consistência dele não fica muito legal, e a hora que você vai passar no biscoito, na cerâmica, ele não tem boa aderência. E o CMC ajuda nessa aderência, enquanto você está manuseando. Depois, a hora que vai para o forno, esse CMC vai todo embora, ele volatiza, ele evapora durante a queima, e só o que vai ficar mesmo é a matéria-prima do seu esmalte, que são os minerais, que vai subir a temperatura, eles vão derreter, vão fundir, e aí vai grudar na cerâmica, formando uma camada vítrea, que é o esmalte cerâmico. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou fazer essa mistura utilizando 100 gramas de pó. Eu escolhi essa medida porque geralmente quando a gente compra o esmalte em pó, ele vem em unidades de 100, 500, 1 quilo. Então vai ficar mais fácil para você depois ver a proporção e aplicar a proporção para quantidades maiores ou menores. E também porque o 100, se você quiser, você transforma em porcentagem e aí também fica mais fácil ainda trabalhar. Então eu vou usar 100 gramas de esmalte em pó e eu vou preparar 1 litro de calda de CMC, ok? Eu vou te mostrar como a gente prepara esse 1 litro de calda de CMC. A primeira coisa que a gente vai fazer é esquentar a água. Eu vou usar essa garrafinha elétrica aqui, olha, e eu vou esquentar a água. Não precisa ser água quente fervendo, ela tem que ser uma água morna. Então, muito bem, eu vou pegar esse 1 litro de água morna, não precisa ser quente, eu vou colocar aqui no liquidificador, pode ser liquidificador ou mixer. Perfeito, deu 1 litro.
E eu vou colocar 1 colher de sopa de CMC. Tá aqui. 1 colher de sopa, não muito cheia. Se você for utilizar aquele CMC da loja de doce, coloca 1 colher rasa, tá? Porque ele é muito forte. Uma vez eu fiz e eu coloquei direto. Eu fiz e aquele negócio virou um... Nossa, ficou tão grosso, tão viscoso, que era para eu ter preparado 1 litro, acabou rendendo 2. Bom, e agora você bate esse CMC. Agora a gente tem aqui ele batido, olha, ele virou uma calda, tá vendo? Parece uma calda daquele pêssego em calda, ó. Bom, então agora a gente vai misturar o pó e a calda de CMC, tá? Eu preparo assim, tem gente que prepara com água, tudo bem, ok, não tem problema nenhum, tá? Mas realmente, quando a gente prepara com CMC, ele fica um pouco mais... ele fica emulsificado mesmo, ele fica com uma consistência muito agradável pra gente utilizar, tanto no banho, quanto no compressor, quanto no pincel. Então, eu tenho aqui 100 gramas de pó, ok? Eu vou misturar num outro recipiente, tá? E eu costumo fazer assim, eu começo 100 gramas de pó e 70 gramas de líquido. Por quê? Normalmente o fabricante fala 100 gramas de pó, 100 gramas de líquido, 1 para 1. Só que às vezes tem algumas misturas, algumas composições de esmalte, que quando a gente mistura 1 para 1, ele fica aquele esmalte muito ralo. E quando a gente vai tirar a densidade do esmalte, a gente percebe que ele não tá com a densidade ideal para trabalhar. Então, eu prefiro começar com 70 gramas de líquido, porque aí eu vou se eu perceber que ele ainda tá grosso, eu vou acrescentando aos poucos, porque é mais fácil acrescentar do que eu tirar. Para tirar, eu tenho que esperar decantar, ou tenho que colocar num biscoito para ele absorver a água, dá mais trabalho, demora mais tempo, tá bom? Então, eu vou começar aqui com 70 gramas de líquido. Bom, então aqui tá o pote onde vai ficar o meu esmalte preparado. Eu coloquei primeiro o líquido, agora eu vou acrescentar o pó. O esmalte, ele é uma mistura de várias matérias-primas, todos minerais, e geralmente os pós são com a granulometria muito fina, muito mesmo. Quando a gente mexe nesse pó, ele suspende. E você ficar respirando essa suspensão não é nem um pouco saudável, aliás, é bem perigoso para a saúde. Então, por favor, usa máscara, a gente agora já está até acostumado a usar máscara, né? Mas no caso, você usa aquela máscara um pouquinho mais grossinha, tá? E tenha sempre esse hábito na hora que você está mexendo com as matérias-primas de esmalte, tá bom? Durante o tempo inteiro que você estiver utilizando, manuseando o esmalte, fica de máscara. Às vezes respinga, sei lá, né? Às vezes sobra um pozinho levantando, não sei se deu para perceber na câmera, mas a gente vê assim, suspendendo as partículas com uma nuvenzinha branca. Você viu que eu bati com um garfo, né? Tá? Você também pode usar utensílios de cozinha para bater bolo ou até mesmo bater no mixer ou no liquidificador. O importante é que ele fique com essa consistência assim bem cremosinha, que ele fique bem misturado. Para que as matérias-primas possam interagir mesmo umas com as outras, o legal é se você bate o esmalte hoje, deixa ele descansar 24 horas e só depois de um dia você utiliza, porque aí você vai ter certeza que houve uma interação química entre os componentes ali e que ele tá bacana para você utilizar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Lembrando que essa fórmula é uma forma que eu aprendi e faço até hoje, mas tem pessoas que misturam com água, tem pessoas que colocam já 100%, enfim, né? Aí você vai juntando um pouquinho aqui, juntando um pouquinho ali, vai criando o seu jeitinho de fazer as coisas na cerâmica. Se você gostou, lembra de deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, porque, conforme eu falei a semana passada, meu marido descobriu que
muitas pessoas que acabam assistindo, quase que 40% não está inscrito no canal, então se inscreve que aí fica mais fácil de você receber os avisos que eu tô lançando vídeo novo, tá bom? Todo domingo a gente tá aí com uma novidade, com um compartilhamento de informação, um ponto de vista. Se você tiver alguma dúvida, se tem alguma coisa que você quer aprender, manda para mim lá, ou aqui no YouTube mesmo, ou lá no direct do Instagram, que aí eu procuro sempre atender aos pedidos, porque o importante é isso, é que eu consiga contribuir com a sua prática em cerâmica. Tchau, boa semana!